Estamos de volta, concurseiros, tudo bem? Estamos observando o emprego da crase, né? Aquele fenômeno da língua que ocorre quando existe uma preposição mais um artigo a. A junção dos dois é denominada crase, né? Que eu tenho que colocar o a e o acento grave, né? Que nada mais é do que essa junção, tá? Ao invés de colocar a, eu coloco o A com acento grave, né? Fica uma economia de letras, né? Fica muito mais bonito e é justamente por isso que convencionou-se esse sistema aí do A com crase, né? A crase em si. Aliás, o A com crase não, seria a crase, na verdade, é o A com o acento grave, percebe? Então é isso aí. Vimos no último bloco os casos que não ocorrem de jeito nenhum a crase, tá? Vimos todos eles. Neste bloco aqui, eu vou passar para vocês, passo a passo, os casos em que ocorre a crase. Tudo bem? Então, vejamos aqui o primeiro. Leiam comigo. Sempre ocorre crase. 1. Na indicação pontual de número de horas. Às 2 horas chegamos. Esse as é a preposição a, mas o artigo a seguido de s. Para comprovar que neste caso ocorre preposição mais artigo, basta confrontar com uma expressão masculina correlata. Ao meio-dia chegamos. Quando eu coloco ao meio-dia chegamos, aí eu tenho uma preposição, mas o artigo o. Tudo bem? Então, às 2 horas, às 7 horas, às 5 horas, às 20 horas, qualquer horário que seja desta forma aqui, sempre ocorrerá a crase. Tudo bem? Nunca esqueçam disso, gente. 2. Com a expressão a moda de e a maneira de. A crase ocorrerá obrigatoriamente, mesmo que parte da expressão, moda de, venha implícita. Escreve a Alencar. Gente, quando eu coloco escreve a Alencar, né? E Alencar é um literário famoso, José de Alencar, um romântico, né? Para aqueles que gostam do romantismo, é muito bom. Um romântico brasileiro, inclusive. Escreve a moda de Alencar, tá? Apesar de não estar moda de escrito, ele está subentendido, ele está implícito aqui, né? Escrever a Alencar é o mesmo que escrever a moda dele, escrever da maneira com que ele escreve, no estilo de Alencar, tá? Então, neste caso, eu coloco a crase. Se eu coloco bife à milanesa, né? Também eu coloco. Por quê? É bife à maneira, né? Ao jeito que é de Milão. Né? Eu venho estou fazendo bife na maneira de Milão, a milanesa. Macarrão à bolonhesa. Macarrão à moda de Bolonha, né? Um lugar típico da Itália também. Se eu colocar... Ela usa sapatos a Luís XV. É a moda do Luís XV. Quando Luís XV era rei, né, tinha aquela moda do sapato Luís XV, aqueles sapatos super altos. Para quem é baixinha, é ótimo, né? Então, sempre que tiver a moda de, a maneira de, gente, não esqueçam, tá? Ocorre, sim, o fenômeno da crase. Terceiro, então. Nas expressões adverbiais femininas. Expressões adverbiais femininas são aquelas que se referem a verbos exprimindo circunstâncias de tempo, de lugar e de modo. Por que eu coloquei para vocês isso aqui? Porque se eu colocar advérbio feminino, às vezes você não vai lembrar do que se trata. O que é um advérbio? Veja que o próprio nome diz, advérbio, vem de alguma coisa que está relacionada a verbo, tá? Advérbios são as palavras que elas ficam próximas aos verbos, elas se referem a eles, de modo que elas, muitas vezes, elas extrapolam
aquele significado, né? Elas dão um significado maior, porque eu posso falar, cheguei, pura e simplesmente, acabou, cheguei. Só que se eu colocar cheguei cedo, eu estou indicando o tempo que eu cheguei. Cheguei à minha casa, eu indico o lugar. Essas indicações, tempo, modo, lugar, intensidade, dúvida, negação, afirmação, são todas indicações que têm a ver com o verbo, elas estendem o significado do verbo e, portanto, elas chamam advérbios, tá? Se as expressões adverbiais forem femininas, aí sim eu posso colocar, tá? Vamos ver como ocorre? Olha lá, chegaram à noite, expressão adverbial feminina de tempo. Chegaram à noite. À noite, gente, tudo isso aqui é uma locução adverbial de tempo. Ela é feminina? Sim, noite. À noite, né? Se é feminina, admite o quê, gente? Artigo, né? Artigo, preposição, mas artigo, então, aqui. Pronto, o fenômeno da crase, tá? Caminhava às pressas. É uma expressão adverbial feminina de modo, né? Qual que é o modo que ela caminhava? Ela caminhava às pressas, eu estou indicando o modo que ela andava, tá? Às pressas também, então, aqui tem uma locução adverbial, né? Feminina, então também leva a crase. Mais um aqui, ando à procura de meus livros. Expressão também adverbial feminina de fim, né? Porque qual a finalidade que eu tenho? Qual que é a finalidade que eu tenho? A encontrar o meu livro. Então, é uma finalidade aqui. A procura, é um fim, que eu estou andando à procura dos meus livros. Tudo bem? Então, à noite, às pressas, à procura, todas são expressões adverbiais femininas e, portanto, ocorre o fenômeno da crase. Isso significa que masculina, expressão adverbial masculina ocorre frase? Não, tá? Então, é isso que vocês devem ter em mente. Observações. No caso das expressões adverbiais femininas, muitas vezes empregamos o acento indicatório de crase, sem que tenha havido a fusão de dois As. É que a tradição, aí vem a explicação, por que ocorre isso? É que a tradição e o uso do idioma se impuseram de tal sorte que, ainda quando não haja razão suficiente, empregamos o acento de crase em tais ocasiões. Muitas vezes, gente, a tradição é muito forte, né? Então, a tradição fica tão forte que, mesmo não se justificando o uso dessa fusão, não existe, mesmo assim é utilizado, tá? E quando essa tradição é tão forte, os gramáticos incorporam, né, incorporam na língua e vira uma regra e as pessoas fazem e não é considerado errado, tá? Então, continuando. Uso facultativo da crase. Aí sim, gente, em quais casos eu terei facultativo? Facultativo significa o quê? Posso usar, não posso usar. Tanto faz, gente. Posso tanto usar como não usar. Eu que decido na hora que eu estiver ocorrendo. A banca pode pedir assim, ó, a examinadora vai colocar ali. Assinale a alternativa cujo uso da crase é facultativo. E vai aparecer ali várias alternativas. Você terá que saber qual é o facultativo. Por isso que a gente estuda o facultativo, tá? Porque a banca também pede. Vamos lá. Antes de nomes próprios de pessoas femininos e antes de pronomes possessivos femininos, pode ou não ocorrer a crase. Pode ou não ocorrer a crase. Pode ou não, olha lá. Pode ou não ocorrer a crase significa que é o quê? Facultativo, tá? Pode ou não ocorrer a crase.
Exemplo, falei a Maria. Gente, o que é Maria? Maria não é nome de mulher? Nome de mulher. Se eu falei a Maria, olha lá, é um nome próprio de pessoa feminino, não é? Eu não falei para o Mário, eu falei para Maria. Então, aí eu posso colocar a crase perfeitamente, vai ser uma preposição mais um artigo, tá? O que é esse a, então? É uma preposição mais um artigo, tá? Portanto, uso a crase. Vamos ver. Falei a sua classe. Preposição mais artigo. Por que esse sua aqui é um pronome, né? Um pronome possessivo feminino. Ah, mas tinha os pronomes demonstrativos que não utilizavam a crase, não é mesmo, professora? Sim, tinha, mas aqueles eram os demonstrativos. Vejam que esses são os possessivos. Como que eu posso indicar posse? Meu, minha, seu, sua, teu, tua, nossos, nossas, vossos, vossas, tá? Esses pronomes são todos os pronomes possessivos, que indicam posse. Indicam de quem é o objeto, né? De quem que é o objeto do qual eu estou falando. É meu, é seu, é teu, tá? E é posse da pessoa. Então, aqui, no caso, é possessivo? Sim, é possessivo. E é também, gente, feminino, não é? Sua. Então, preposição mais artigo. Falei a Maria. Preposição sem artigo. Falei a sua classe. Preposição sem artigo. Vejam que a língua portuguesa admite também esses dois tipos de construção. Tá? Então, eu posso colocar a crase ou eu posso não colocar a crase. Aí fica só a preposição. Tá? Então, essa é uma regra aí muito importante. A banca pode exigir, já exigiu várias vezes, então ela pode repetir. Então, vejam, se aparecer algo parecido aqui, vocês saibam que é facultativo. Antes de nomes próprios femininos e antes de pronomes possessivos femininos. Tudo bem, gente? Então tá, entenderam? Então vamos a seguir. Casos especiais. Gente, esse aqui é um caso especial também muito cobrado, que é o do nome casa, tá? Vamos ver o que acontece? Crase antes de casa. A palavra casa, no sentido de lar, residência própria da pessoa, se não vier determinada por um adjunto adnominal, não aceita o artigo. Portanto, não ocorre a crase. Então, se vir casa e tiver sendo aquela casa como o lar docilar de alguém, né, nossa querida casa, e não tiver adjunto adnominal, não pode ser a casa dos meus sonhos. Pronto, aí já mudou a regra, porque dos meus sonhos é adjunto adnominal. Lembram-se de Curitiba, dos Pinheirais? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Agora, por outro lado, se vier determinada por um adjetivo, não, desculpa, por um adjunto adnominal, aceita o artigo e ocorre a crase, tá? Vamos ver os exemplos. Volte a casa cedo. Preposição sem artigo. Por quê? Coloquei volte a casa. Veja que esse caso está no sentido de lar, né, da residência da pessoa. O cedo aqui não é adjunto adnominal de modo algum. Por quê? Porque cedo é advérbio de tempo. Tá? Advérbio de tempo é adjunto adnominal? Não, é advérbio de tempo. Então, isso aqui não conta, tá? Volte a casa. Volte a casa, preposição sem artigo. Agora, quando eu devo colocar a preposição mais o artigo, ocorrendo o fenômeno da crase? Aqui, volte a casa dos seus sonhos. Preposição sem artigo, mas existe um adjunto adnominal. Qual que é o adjunto adnominal, gente? Dos seus sonhos, tá? Porque dos seus sonhos é um satélite, está especificando a casa, tá? Não é
qualquer casa, não é qualquer casa por aí, não é qualquer lar, é a casa dos seus sonhos, né? Então, ela especificou, adjunto adnominal, está ali, do ladinho, especificando casa. Bem diferente daqui, que é um advérbio. Esse item aqui está exercendo a função do quê? Adjunto adnominal de casa. Apareceu casa com o adjunto adnominal, fenômeno da crase ocorre. Tudo bem? Vamos adiante. Crase antes de terra. Gente, a palavra terra também gera um pouco de confusão. Mas, da forma que eu vou explicar, tenho certeza que você não vai esquecer jamais, hein? Ó, tô sem falsa modéstia. Vai por mim. Crase antes de terra. A palavra terra, no sentido de chão firme, tomada em oposição a mar ou ar, se não vier determinada, não aceita o artigo e não ocorre a crase. Exemplo, já chegaram à terra. Preposição sem artigo. Porque aqui, gente, é terra, solo. Né? Vocês lembram da aula de geografia, quando eu aprendia? Solo, aqui é mar, né? Ali é ar, né? E tinha o solo, que é a terra, né? Onde eu piso, é o chão. Essa palavra aí de chão firme, terra, solo, sem crase de forma alguma. Tá? Então, até aqui é bem simples. Agora, veja aqui. Se, entretanto, vier determinada, aceita o artigo e ocorre a crase. Mesma coisa, gente. Mesma coisa dos casos anteriores. Né? Aqui vem uma especificação. Determinou. Vem o quê? O adjunto adnominal. De novo, aqui o adjunto adnominal aparece e aí muda tudo. Ó. Já chegaram à terra dos antepassados. Tá? Não é qualquer solo, não é qualquer terra. É uma terra dos antepassados. Então, aqui eu especifiquei. Né? Eu determinei essa terra. E esse determinante é um adjunto adnominal, porque ele vem junto de um nome, no caso, substantivo terra. Ele é satélite dele e especifica, né? Ele determina o significado. Ele vai além, não é qualquer terra. Né? A terra dos antepassados. Se parasse aqui, gente, sem crase, tá? Mas como vem o dos antepassados, que é um adjunto adnominal, aí existe sim a preposição mais um artigo ocorrendo a crase. Ok? Vamos lá, um pouquinho mais. Crase antes dos pronomes relativos. Antes dos pronomes relativos quem e cujo, não ocorre crase. Exemplo. Achei a pessoa a quem procuravas. Compreendo a situação a cuja gravidade você se referiu. Tá? Gente, por que é pronome relativo? Porque esse pronome, ele se refere ao termo anterior. Por isso que é pronome relativo. Veja, achei a pessoa a quem procuravas. Esse quem se refere a quê? Pessoa. Compreendo a situação a cuja gravidade você se referiu. Cuja gravidade de quem? Da situação. Então, ó, tanto quem quanto cuja, eles se referem a termos anteriores. Portanto, eles são pronomes relativos. Tá? Então, se o pronome relativo for quem e cujo, ocorre crase? Não, em absoluto. Tá? Aqui que ele está dizendo, então. Vamos para o próximo. Antes dos relativos, também pronomes relativos, mas aí já muda. É qual ou quais ocorrerá crase se o masculino correspondente for ao qual ou aos quais. Vamos ver. Esta é a festa a qual me referi. É qual apareceu. Agora, se eu fizer a mudança, vamos ver se dá ao, para ver se dá certo. Este é o filme ao qual me referi. Passei para o masculino, deu certo eu colocar ao, então tem crase. Estas são as festas às quais me referi. Por que tem crase? Porque é quais, e quais ele diz que admite a crase. E se eu trocar esse festas por um substantivo masculino, eu vejo que vai dar aos aqui. Vou ter que recorrer ao aos.
Estes são os filmes aos quais me referi. Tudo bem? Então, no caso de qual e quais, o que eu tenho que fazer? Apareceu qual e quais? Tá, pode ser que tenha crase. Então, o que eu devo fazer? Transfiro o substantivo feminino por um substantivo masculino. Se der ao qual, aos quais, significa que terá crase. Por quê? Indica que existe uma preposição. E aí, gente, por que virou ao, a? Por que precisa de preposição? É sempre por causa do verbo. O verbo é que pede. Ó, referir aqui o verbo. Quem se refere a alguém. Quem se refere a alguma coisa, tá? Esse verbo, ele pede um complemento com preposição. É o verbo, na verdade, a natureza do verbo aqui é o que vai me dizer se ele vai precisar ou não. Quem se refere a alguma coisa. Então, o verbo referir, ele é o quê? Transitivo e indireto, porque ele pede, ele necessita de um complemento com preposição, tá? E é o caso da crase, né? Existe crase sem preposição? Jamais. O que é crase, gente? Preposição a mais vogal a, juntas, ok? É a fusão, tá? Crase com os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo é um caso particular. Veja, sempre que o termo antecedente exigir a preposição a e vier seguido dos pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, haverá crase. Exemplo, falei aquele amigo, dirijo-me àquela cidade. Gente, por que aqui, ó, aqui apareceu aquele, aquela, aquilo, ok? Ok. Aí, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver a transitividade do verbo, tá? Falei. Quem fala, fala com alguém, fala a alguém. Quem se dirige a algum lugar, não é? É o a. A, o que é, gente? Preposição. Então, se você ficar na dúvida, concurseiro, observe essa dica que eu vou te dar. Ficou na dúvida? Ai, tem crase ou não tem? Apareceu aquele, aquilo, tem crase ou não tem? Faça a pergunta para o verbo. Gente, aí fica super fácil. Quem fala, fala com alguém. Olha lá, apareceu preposição. Quem se dirige a algum lugar. Apareceu preposição. Tem preposição? Tem crase. Pronto, é só analisar a transitividade do verbo, ok? Vocês vão ver daqui para frente o quanto eu preciso conhecer a transitividade do verbo, quanto eu preciso fazer perguntas para o verbo para que eu saiba várias coisas aí na língua portuguesa, né? Tanto o uso da crase, quanto na análise sintática, quanto até na concordância verbal, concordância nominal, eu vou ter que analisar a transitividade do meu verbo. E aí vocês vão ver que fica super simples, tá? E vocês vão acertar, com certeza. Tenho certeza disso. Vamos lá. Aspiro a isto e aquilo. Mesma coisa, quem aspira, aspira a alguma coisa. Essa parte aqui a gente vai ver um pouquinho mais quando chegar a regência. Que vocês vão ver que o verbo aspirar, no sentido de solver o ar, ele é transitivo direto. Porém, aspirar, no sentido de desejar algo, ele é transitivo indireto, tá? Então, agora, se não entenderam um pouco, aguardem que a gente já chega lá. Prometo. Fez referência àquelas situações. Veja, quem faz referência a alguma coisa, tá? Então, já precisa de preposição. Então, coloco a crase. E crase depois da preposição até. Se a preposição até vier seguida de um nome feminino, poderá ou não ocorrer a crase. Isto porque essa preposição pode ser empregada sozinha, até, ou em locução com a preposição a, até a. Vamos ver como ocorre? Exemplo, chegou até a muralha. Locução prepositiva, eu tenho até a
e tem o artigo a. Quem chega, chega até a alguma coisa. Tudo bem? Mesma coisa, ó. Chegar também é transitivo indireto. Tá? Aqui a gente vai ter a crase antes do que. Como é um assunto mais longo, então eu vou terminar esse bloco por aqui. Já já a gente volta com um pouquinho mais de crase para você, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.